Então, bom dia, gente. Vamos começar a nossa quinta aula, né, do pensamento sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre a ordem. A ordem sobressai o amor. A importância da ordem nas nossas relações. Né? Vamos seguindo na leitura do livro da Gláucia Paiva, né? Olhe, veja além. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse conhecimento e colocar em prática, né, o que as constelações familiares nos trazem, né, mudança, essa virada de chave que a gente vem desenvolvendo. Então, a ordem do sistema. Numa cachoeira, o caminho natural da água é do alto para baixo, do topo da montanha até o mar. Assim é no sistema. O fluxo vem das gerações anteriores para as atuais, dos bisavós para os avós, para os pais e deles para os filhos, dos irmãos mais velhos para os mais novos. O lugar no sistema é determinado pela precedência, e é isso que gera a ordem do sistema. A precedência está a serviço da sabedoria de sobrevivência acumulada por quem veio antes. Respeitar a ordem de quem vem primeiro gera uma força e um fluxo construtivo. Estar fora da ordem gera desequilíbrio e impedimentos para a vida do indivíduo e, consequentemente, para o sistema. É comum que a ordem do sistema seja corrompida. A filha ou o filho tomam o lugar da mãe ou do pai ou até dos avós, sentindo-se responsável por eles. Bom, aqui os avós, os pais e os filhos. E os filhos. Ou seja, essa é a ordem. Quando dentro das constelações a gente fala sobre a ordem, é o quê? Todo mundo tem que estar no seu lugar. O que acontece muito é que hoje nós estamos na era do Uber, olhamos para os nossos pais, nos sentimos maiores que eles e achamos que podemos dizer para eles o que temos que fazer. E aqui a gente perde força. Por quê? A gente sai do lugar de filho e vai para o lugar de pai. E aqui a gente não consegue seguir. A gente toma um lugar da mãe. E a gente não consegue olhar para a nossa vida porque a gente está olhando para a vida do nosso pai. Ou até mesmo a gente está no meio da relação do problema que a mãe tem com a avó e vice-versa. E acabamos tomando dores que não é nossa. E aí não conseguimos fluir na vida, porque os pais nos deram a vida para que a gente olhe para frente. Então, todas as vezes que eu me sinto fraco no sistema familiar, que eu não consigo progredir, que eu não consigo ter sucesso nas minhas relações, esse é o movimento. Aonde é que eu estou? A vida de quem que eu estou cuidando? Eu estou tão preocupada com a vida da minha mãe, ou julgando a vida do meu pai. Antes de eu nascer, eles já eram adultos. Se eu não voltar para o meu lugar de filha e entender que essa vida é deles e eles sabem o que eles fazem, independente do que seja, eu não vou conseguir seguir. Salvo uma exceção quando o médico diz assim, olha, os teus pais, eles não podem ficar sozinhos, eles necessitam de atendimento. Aí, salvo a exceção. No mais, deixa correr pelado na rua. Interessa. E aí nós, filhos, porque a gente vem numa lealdade, não, tu não pode fazer isso, porque isso é errado, porque não sei o que. Olha eu dizendo pra minha mãe o que tem que fazer. Ah, não, agora tá assim, né? E isso é muito, muito comum, gente. Olhar para o nosso lugar de força é quando a gente consegue dizer, mãe, pai, vocês são responsáveis pelas coisas de vocês. E tá tudo bem. Por mais que isso nos cause dor. E é muito difícil, porque muitas vezes a gente vê a mãe e o pai sofrendo, a gente quer estar tomando o lugar deles, e não, faz assim que vai ser melhor. Mas, gente, eles têm experiência de vida. O problema deles está ligado com os avós. Por muitas e muitas vezes, eles projetam nos filhos que não receberam dos avós, e aí causa toda uma desordem, porque eu tomo um lugar que não é meu, vou viver a vida da minha mãe, querendo ser mãe da minha mãe, que muitas vezes tem um problema com a minha avó, e aí, tipo assim, como é que a minha vida vai andar se eu estou no meio do emaranhamento que não é meu? Eu tenho que olhar para a minha vida, para as minhas questões e dizer, mãe, fica com o que é seu, porque a senhora é adulta, é grande, a senhora dá conta do negócio e agora eu sigo para minha vida, fazendo as minhas coisas. Tá? É comum que a ordem do sistema seja corrompida. A filha ou o filho que tomam o lugar da mãe, do pai ou até dos avós, sentindo-se responsável por eles.
ou o irmão mais novo querendo determinar como os irmãos mais velhos devem se posicionar na família. Isso daqui também é muito comum, porque o caçula, e aqui falando de irmãos, o caçula, ele acha que ele tem que salvar, ele vem numa postura de salvador. Então, o que acontece? Ele olha para todos os irmãos ditando a regra. Ah, porque tu tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aqui ele perde força. Porque as pessoas estão sempre buscando a aprovação dele para as coisas, como se ele soubesse de tudo. Mas ele não sabe. E aí, inconscientemente, ele tenta salvar. E aí ele sai do lugar dele. Por quê? Por muitas vezes ele toma o lugar do pai. Se um filho assume a liderança da sua família de origem por causa da ausência, morte ou falência de seu pai, ele pode desenvolver o padrão de determinar critérios e valores naquela família. Por exemplo, colocando-se acima da mãe e assim saindo do seu próprio caminho. E aí voltamos, né, à estaca do pai e do filho, porque o pai e a mãe tiveram seus problemas e o filho viu a dor de todo mundo, aí o pai faleceu, e inconsciente, aquela filha se sentiu responsável por toda a família. E aí ela olha para todo mundo e diz, né, deixa que agora eu cuido de vocês. Inclusive isso acontece muito, muito, muito com o menino, né, quando o pai desencarna, aí o que eles fazem? Eles dizem assim, ó, agora tu vai ser o responsável, tu tem que cuidar da tua mãe. Gente, uma criança vai cuidar da mãe, não é assim. E aí aqui já começa um peso muito grande. E aí ele sai do lugar dele e vai pro lugar do pai. E aí como é que vai prosperar na relação se ele tá diretamente no lugar do pai? Não consegue, porque ele vai se sentir responsável pelos filhos, pelos irmãos, vai se sentir responsável pela mãe, não vai conseguir ter um relacionamento saudável, porque ele sempre vai querer cuidar a mãe e a família, não vai conseguir olhar para a vida dele, porque ele tá num lugar que não é dele. Pode falar, Ilza, por favor. Está fazendo total sentido. E eu tenho duas situações para falar aqui, né? A primeira que essa sou eu. Uhum. Eu sou a caçula e todo mundo fica esperando. Eu vou tudo. Eu sinto isso, é muita responsabilidade para a gente. Eu ouço assim, se a Ilza falou, tá certo. Se a Ilza fez, tá certo. Então vem muita responsabilidade. Tudo vem me pedir opinião, sabe? Isso é pesado para mim. Eu vejo isso e exige muito de mim. E a outra situação, eu vi que o meu irmão, aos 61 anos, ele suicidou. E ele tem uma esposa, né, tinha esposa e 2 filhos já adultos. O que aconteceu? A esposa, a esposa estava cobrando do meu sobrinho como se ele fosse o marido dela. E a minha sobrinha cobrando dele como se ele fosse o pai dela. E ele com a garganta inflamada o tempo inteiro. Aí eles moram aqui, quando eu estive lá, eu fiz uma sessão de coach com cada um. E falando, né, olha, você não é o pai da Gabi, você não é o marido da Marlene. Com ela eu falei, ele não é o seu marido. E com a minha sobrinha eu falei, ele não é o seu pai. Então o que é a garganta, né? Engolir sapo. Precisando falar, ele sentindo a responsabilidade, mas ele não estava tendo como barrar, como sair dessa aí. Quando eu conversei, depois falando com os 3, eles perceberam e realmente foi inconsciente, mas tomou uma outra medida. É isso. E que bom que tu teve essa visão, essa postura de fazer esses movimentos, né? Porque nós estamos tão inconscientes das ações que as pessoas colocam peso sobre nós, que quando a gente já fez, porque a gente pensa que está fazendo algo bom, só que aí o que a gente faz? A gente está olhando para a vida do outro e não consegue olhar para a nossa vida, a gente não consegue seguir na nossa história. E aí, o que acontece? A gente sofre, porque a gente não anda, a gente dá 2 passos para frente e volta para trás por causa da nossa lealdade sistêmica. Então, eu estou comentando sobre esse movimento do caçula, né? Porque ele recebeu demais, aí ele tem esse senso de querer compensar tudo que ele recebeu dos irmãos. Então, ele fica assim, achando que ele tem que ajudar todo mundo porque a fralda descartável, né? A fralda de pano, a fralda descartável melhor. Então, os primeiros sofreram mais para que tu recebesse as coisas boas. Então, esse peso que tu carrega, ele não precisa ser assim, porque na verdade eles te olham também com esse olhar de aprovação, porque por muitas vezes eles não tiveram a aprovação dos pais.
E aí eles vão pra ti, que é o caçula, o salvador. E como é que tu tira isso? É dizendo cada um tem o seu destino, faça o que tu acha melhor. É deixando ele seguir o caminho, porque quando a gente toma esse lugar para nós, ditando a regra para as pessoas, ali eles se sentem codependentes e a gente não consegue seguir. Então veja bem, Ailza, tu no teu lugar de caçula, tu pode simplesmente dizer para eles assim, olha, eu vejo todos vocês e cada um tem o seu destino. Eu posso auxiliar, mas eu não posso viver. Eu posso direcionar, mas eu não tenho como fazer. Né? Porque assim, quando a gente mostra a direção, a pessoa ela tem uma escolha. E a escolha dela é o que dá o livre-arbítrio para ela fazer o que ela acha certo para a vida dela. E ali vem as consequências, né? E é nas consequências que a gente aprende. E assim tu consegue levar só o que é teu. Tu pode fazer as tuas conexões, tá? E tu pode falar com eles, porque assim, as pessoas, para que a gente vire a chave do nosso movimento, Ailza, o que acontece? A gente precisa ver, né? Vou te dar um exemplo, vou pegar um exemplo da minha vida, assim, sabe? O meu pai, eu tenho outros irmãos, aí meu pai sempre vinha e falava dos problemas dos meus irmãos para mim. E eu, fora do meu lugar, dizia, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Com as constelações familiares, eu voltei pro meu lugar de filha. E aí o meu pai vem ainda, né, fala. Quando ele diz assim, Michele, o que tu pensa? Eu falo até ali. Se eu for falar tudo, minha filha, olha, tem muita coisa que não precisa saber. Então eu falo até ali o que eu acho que ele vai absorver e que vai ser bom para ele. Para mim não sair do meu lugar de filha e ir pro lugar de esposa do meu pai. Porque os meus irmãos, eles não são do primeiro casamento do meu pai, são do segundo, e eles têm a mãe deles. E a mãe dele tem que resolver o problema deles, eu não tenho filho. Então tu percebe? Quando tu for falar com os teus irmãos, tu dê a eles somente aquilo que tu acha necessário para que eles virem a chave para poder seguir. Porque o que tu faz é entregar tudo mastigado, né? Aí faz isso, aí tu vai lá, toma, tá aqui, resolvido. E aí tu tá numa posição que não é tua, que tu acaba sendo pai e mãe deles, porque o pai e a mãe fazem as coisas para nós, e aí o filho não cresce. Exatamente. Fez sentido pra ti, Ailson? Total. Então, procure dar, mas não dar tudo. Dá um pouquinho e segue no baile para ver até onde eles vão. É o que eu digo pros meus amigos, né? Eu olho todo mundo na espreita. As pessoas acham que eu não tô vendo, eu observo tudo. Aí quando eu vejo que vai cair, eu vou lá e dou uma ajustadinha assim, só para voltarem pro eixo e seguir mais um pouco. É assim que a coisa funciona comigo, como amizade. Tá, vou seguir aqui então. Na época em que ocorre isso, aparentemente equilibra o sistema, mas dá ao indivíduo um papel de que não é dele. O lugar do pai é uma referência distorcida da sua relação com a mãe e com os irmãos. Isso poderá refletir nos seus futuros relacionamentos com as mulheres, com seus pares e com as lideranças, pois esse papel gera uma influência na sua estrutura de personalidade, desenvolvendo a tendência de repetir esse mesmo padrão nas suas relações pessoais e profissionais, viu? Quando a gente sai fora do nosso lugar, ali a gente perde força. Esse lugar que não é o dele, mas as circunstâncias da vida o conduziram a assumir, pode produzir uma sensação de importância, conforto, proteção, poder, e com essas sensações, essa pessoa pode se sentir mais confiante diante da vida. Esse lugar fora da ordem pode gerar uma dependência emocional do papel que ele tem no sistema familiar de origem, né? Olha a dependência que os teus têm, Ailza, né? Eles têm uma dependência. Por quê? Porque tu tá fora do teu lugar. O problema disso é que em outros sistemas, fora do sistema familiar de origem, essa pessoa pode não aceitar estar em um lugar diferente por não sentir a mesma força, gerando muitos conflitos e não conseguindo sustentar sua confiança em posições diferentes desse registro. Assim, para ter estabilidade emocional, a pessoa luta para reproduzir fora da família a mesma condição fora da ordem. Essa condição pode gerar distorções, porque ao invés dessa pessoa estar se desenvolvendo através do exercício de sua tarefa, ela está lutando pelo lugar ou papel que traz a estabilidade. Em breve, ela poderá diminuir o ritmo do seu progresso. Assim, a partir desse lugar fora da ordem, atuamos nas relações. A essência desse conceito pode
explicar a percepção de que, apesar de termos sucesso, ele vem acompanhado de uma sensação de luta sem leveza e que, apesar dele, existe algo fora do seu lugar. Ou seja, quando a gente está buscando nas relações um lugar que não é nosso, fica tudo muito difícil, por isso que a gente cansa, por isso que a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Porque é muito pesado, por isso que a gente começa a fazer um curso por isso que a gente começa o trabalho novo, a gente vai com muito gás, daqui a pouco a gente desanima. Porque a gente está fora do nosso lugar. A gente chega na empresa, a gente quer mostrar o nosso melhor, só que a gente precisa entender que veio essas outras pessoas aqui. Isso entra na relação de trabalho. E respeitar essas pessoas é deixar o meu trabalho fluir com leveza e eu prosperar para a vida. E aí eu consigo ter sucesso. Só que mesmo que eu tenha sucesso e eu fora do meu lugar, fica muito pesado, fica muito difícil. Por isso que as pessoas muitas vezes desistem e não conseguem seguir. Estando fora da ordem... Só um minutinho. Estando fora da ordem... Oi, pode falar. Eu sinto isso, sabe? Eu programo as minhas coisas, eu planejo e vai ficando parado, porque as pessoas não falam, olha, eu tô precisando ir aí conversar com você para me ajudar. Simplesmente chega, já derrama as coisas, sabe? Aí as minhas coisas vão ficando paradas, vão ficando atrasadas. E eu não tenho um salvador para mim. Exatamente. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que dar limite. Limite existe, não é só cartão de crédito do município que tem, existe limite na vida da gente. Tem que dar limite, sabe? Porque assim, as pessoas, elas nos enxergam como salvadoras e elas vêm e despejam as suas coisas, mas elas não querem saber como nós estamos. E isso é muito um movimento inconsciente, principalmente dos nosso sistema familiar, sabe? E aí as vezes despejam. Então, se tu der um limite para elas, Ailza, tu vai conseguir pegar o que é teu, olhar para as tuas questões, ter força para realizar as coisas que tu faz na tua vida e conseguir prosperar sem ter muito sacrifício. Eu percebo isso muito em mim, assim, que eu, hoje, assim, eu sinto o peso de algumas coisas, porque são passos diferentes que eu nunca dei, mas ainda assim eu consigo ver uma leveza nas coisas que eu faço. Sabe? Porque eu deixei de lado de salvar muita gente, principalmente tratando meu sistema familiar. Né? Eu vou te dar um exemplo, dentro dos meus clientes da terapia, eu atendo a partir das 9. Quando eu abro meu celular, 7:30 da manhã, já tem um monte de coisa, eu nem olho, sabe? Antigamente eu já olhava e respondia, hoje eu não olho. Eu até olho, mas digo, não, é só às 9 horas que eu começo a responder. Então eu dei limite, sabe? Porque tu imagina só, eu acordei, eu preciso olhar para as minhas questões, e se eu não for a minha prioridade, quem é que vai ser? Eu não vou conseguir desenvolver meu trabalho, viu? Então eu vou estar fora do meu lugar de terapeuta, aí eu vou estar sendo a salvadora, e eu sou terapeuta, não sou salvadora de ninguém, eu mostro a direção, não estou aqui para salvar as pessoas com seus problemas. Então veja, analise o seu lugar e volte para o seu lugar de força. Estando fora da ordem, não encontramos nosso lugar na vida. Podemos ter mais dificuldade em conseguir um parceiro afetivo e dividir a vida com alguém, em respeitar a hierarquia ou em conseguir conviver com outros líderes e parceiros. Isso é muito verdade. Também na outra polaridade do desequilíbrio, podemos ter dificuldades de nos sustentarmos diante de líder, por exemplo, estar no lugar certo no sistema, tem uma força positiva que gera fluxo, confiança e crescimento. Assim como estar no lugar errado no sistema tem uma força negativa de não saber se colocar nas situações. A justa razão nos ajuda a identificar a causa de estar fora da ordem, com esse sentimento e a liberação da responsabilidade de ter que estar nesse papel, podemos sentir a força do lugar certo. Percebe, Ailza? Quando eu me libero disso aqui, eu volto para o meu lugar de caçula, de irmão mais novo, e sigo a minha vida, carregando só o que é meu. Me sinto livre, sem peso, sabe? Tô entendendo. Isso nos ajuda a ter a certeza e coragem necessária para equilibrar essas dinâmicas e transformar a dependência emocional dessa condição primária familiar em crescimento e superação. Olha a virada de chave, né? Não sei se a Priscila ou o Daniel também querem fazer alguma questão, mas isso é uma virada de chave importante.
Entender o meu lugar no sistema, eu sou a mais nova, eu não preciso salvar todo mundo, ou eu sou a do meio, eu não preciso tomar o lugar dos pais, eu volto para o meu lugar, escuto o que eu tenho que escutar, falo somente o que eu penso necessário e consigo seguir para a vida com o que é meu. Porque por muitas vezes a gente está preocupado em resolver os problemas dos outros e não consegue olhar para a nossa vida, seguindo o nosso caminho. Fez sentido para vocês? Com certeza. Eu tenho que ter esse movimento aí, né, para sair, entender onde eu estou, o que está errado, eu sei. O que está faltando agora é esse movimento. Exatamente. O que tu pode fazer, ou Ailza, em relação a tu sendo caçula e olhando para os teus irmãos, é falar para eles, eu vejo vocês como os meus irmãos. Minha primeira irmã, meu segundo irmão, e eu não sou a mãe nem o pai. Eu sou o irmão mais novo. Me olhe com amor. Porque quando as pessoas olham com amor pra gente, elas conseguem ter essa virada de chave, né? Elas entendem que a gente também erra, que a gente também é falho e a gente tá aqui para aprender. Pri, tu pode abrir o microfone se quiser para falar. A Priscila falou assim, antes de me casar, sair dessa posição de tomar o lugar da minha mãe para favorecer o meu pai. E minha mãe tomando a posição deles exatamente, né? E aí a gente fica vivendo a vida do outro e não consegue seguir na nossa vida. E isso é muito nítido das constelações. Como eu tomo só o que é meu, eu sigo pra minha vida. Porque eu já tenho meus problemas. Eu olho, eu escuto e digo, então tá, tudo bem, agora a vida segue. E essa parte que diz aqui, que pra mim faz muito sentido, com esse entendimento e a liberação da responsabilidade de estar nesse papel, podemos sentir a força de estar no lugar certo. Ou seja, né, eu entendo, né, que eu estou fora do lugar, que eu preciso voltar pro meu lugar, e agora eu consigo ter força para dizer para as pessoas, olha, eu não sou o pai e a mãe de vocês, vocês têm pai, têm mãe, vocês que se resolvam com eles, eu posso ajudar até ali, e ali vem a virada de chave. Tudo bem, Mi? Eu tô vendo aí você falando e tô vendo meu irmão. Porque a responsabilidade que eu tinha, né, aquela coisa de que eu tinha que fazer pela minha mãe, pelo meu pai, eu vejo que depois que eu me casei, transferido pro meu irmão. E ele vive como a Ilza, né? Dores de garganta, pressionado, achando que tem que resolver tudo e não é assim. Né? Eu até tentei conversar com ele da última vez e vou seguir o que você orientou, né? Dá uns leques, mas não dá tudo mastigado. Exatamente, porque é a dor que faz a gente crescer. Se a gente dá tudo mastigado, ele vai lá, faz, e vai vir e vai dizer, como é que eu faço agora de novo? Priscila vai lá, faz, e aí a gente não cresce. A gente não cresce. E é muito importante, porque tem um movimento nas constelações familiares que as pessoas dizem assim, né? Os pais, nós, criança, achamos que os pais querem que a gente fique em casa, porque a mãe vai dizer, ai, tu vai te casar, meu filho. Não, inconsciente, eles querem que o filho vai pro mundo, sai de casa, vai ralar o joelho, entendeu? É isso que os pais querem. Só que aí, nós, inconsciente, achamos que os pais querem que a gente fique em casa. E quando a gente fica dentro do nosso sistema familiar, morando com os pais, a gente não tem força pra seguir, porque a força é quando a gente vai, entendeu? Tu saiu do teu sistema familiar e tu foi viver a tua vida, casou, tem teu filho, tuas coisas, e aqui tu teve força pra seguir. Agora, se tu ficasse lá, ia ficar sempre nesse enrosco todo. Ia dar um passo pra frente e ia voltar pra trás. Porque a nossa lealdade sistêmica, ela é muito, 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 muito forte. Ela sempre vai nos trazer próximo ao nosso sistema. E a mesma coisa do teu irmão, entendeu? Ele vai ter força pra seguir quando ele sair de lá. Mas até então, é importante ele ficar no lugar dele. Porque ele vai conseguir ter sucesso com leveza e ele vai ver a vida com mais clareza. É isso, as constelações, elas nos mostram, a gente consegue enxergar coisas além. Que é isso que dá a virada de chave. Querem fazer mais alguma pergunta? Quer fazer, Pri? Eu quero. Tanto que, assim, o que eu me vejo nisso, né, por mais que há 10 anos, né, que isso foi há 10 anos, né, eu saí daquela postura de filha responsável, então hoje eu vejo que eu tô repetindo padrões de comportamento da minha mãe. E eu me vejo como mãe, né, no meu relacionamento, do meu marido, e vejo ele como meu pai. Então tem coisas ainda que eu tenho que trabalhar, mas que eu vejo que eu tô repetindo padrões de comportamento. Dentro dos padrões de comportamento do pertencimento, tá? Normalmente a gente repete o padrão quando o inconsciente a gente julga a mãe, tá? E aí a gente acaba fazendo igual. Por algumas vezes, inconsciente, tu julgou a tua mãe, tu desmereceu ela pela forma que ela agia com teu pai, que era a forma que ela sabia. Então, ali, tu veio com essa repetição de padrão. E como é que tu pode fazer isso, Priscila, pra mudar? Seguindo um caminho diferente. Honrando. Sou muito grata pela vida que eu recebi da senhora. A partir de agora, eu sigo um novo caminho. Nem melhor nem pior, apenas um caminho diferente. É sobre diferente. E aí, as questões que ela faz, que tu vê, que tu percebe que faz igual a ela, tu
procura fazer diferente. Um exemplo, minha mãe serviu o almoço todo dia meio-dia e 10. Eu vou servir o almoço 11h30 ou meio-dia e meia, entende? Porque aí tu vai criando novos hábitos. E é isso que muda. A questão é a gente fazer diferente. Minha mãe toda quarta fazia lasanha. Vou comer pizza. É a diferença, sabe? Não é tu deixar de comer. É a diferença. Tô fazendo diferente. Ela come pizza como eu como lasanha. Enfim, fazer diferente. E ali tu começa a ter uma nova postura e abrir a tua cabeça para essas questões, tá? Em relação ao teu esposo, ele te vê como mãe porque ele sente falta da mãe dele, né? E aí, inconsciente, tu olha pro teu casamento como tu repetindo a tua mãe, ele sendo teu pai. Só que ele te olha como mãe dele. Fez sentido, Pri? Fez sim, Mi. Fez sim. Porque às vezes a gente acha que tá sendo a super mãe, a super esposa, e não. Né? Quando a gente deita no travesseiro e vem a consciência, você vê, poxa, tá faltando coisa, isso não tá certo. Né? Então é a hora que a gente tem que olhar pra si, né? Mas essa coisa de observar o inconsciente, se a gente não tá muito conectado com nós mesmos, você não consegue enxergar da forma como você tá esclarecendo. É, porque a relação de casal é diferente da relação de pai e mãe, né? O casal é tipo assim, ele me dá um copo d'água, eu entrego o chinelo. Eu entrego a toalha, ele me entrega a roupa, né? Só que nós, mulheres, não, a gente quer entregar tudo. Porque nosso maternal, nosso instinto materno que a gente tem que cuidar. E aí, quando a gente entrega tudo, fica esse distanciamento, que é aqui que causa o problema. E aí ele nos olha como mãe. Ai, a minha mãe, então ela tem que fazer tudo pra mim. Mãe isso, mãe aquilo, mãe aquilo. E uma coisa que eu falo muito pros meus clientes é, se tu tem filho, olha o que tu faz pro teu filho e olha o que tu faz pro teu marido. E aí tu vai saber se tá sendo mãe ou mulher dele. E aí o que acontece por muitas vezes, o homem, ele acaba perdendo a admiração da mulher. Porque inconsciente, tu faz tudo que a minha mãe faz, então fica tudo muito rotineiro. E aí ele perde admiração, e aí começa a traição, a incomodação, a encheção de saco, aquele monte de coisa, e aí só vai abrindo espaço. Né? E quando tu te coloca no teu lugar de mulher, de esposa, de companheira, aqui ele tem admiração por ti, ele vê a mulher, companheira, parceira, vaidosa que tu é. Ele consegue ter a postura dele de homem, resolver as coisas, porque quando nós estamos no feminino, o homem consegue ser masculino. E não digo ser bruto, machista, mas cuidar, sabe? Aquele papel do homem que a gente sabe que o homem tem que fazer. Só que hoje nas relações a mulher, ela tá tão grande que o homem acaba ficando pequeno. E quando ele fica pequeno, ele volta pra postura infantil. Ele enxerga a mulher como a mãe. É isso mesmo. Entendeu? Então é só analisar, não te culpa, seja gentil contigo, porque a gente vem há anos com essas crenças, isso são coisas que estão pra nós, a gente vem há anos e anos e anos e anos trazendo isso, e não é de uma hora pra outra que vai mudar, mas o importante é a gente dar o primeiro passo, é que nem a Ilza, dá o primeiro passo e aos poucos, sabe? A gente vai aos pouquinhos, quando tu vê, tu já faz. Eu tô com as constelações há 7 anos, hoje pra mim é muito mais nítido ver as coisas fora, mas no começo eu ia e voltava, e eu sofria e voltava, mas a gente vai mudando, é hábitos que a gente cria, novos hábitos, conforme vem eles causam nova transformação. Michele, Mais alguma pergunta? eu só queria fazer um comentário sobre isso que você falou. Eu costumo ver muitos maridos e esposas que depois que tem filho começam a chamar um ao outro de papai, de mamãe. Então aí eu vejo alguma coisa saindo da ordem e eles realmente se colocando no lugar de filhinho do casal lá, ele filho da esposa e ela filho dele. Achei isso estranho. Não, e tu percebe, outro movimento que eu também percebo dentro dos meus atendimentos é minha filha. O marido, eu tenho uma paciente que a gente trata terapia sistêmica e o marido dela chamava ela de minha filha. Eu disse, minha filha, o quê? Tu nasceu pelo amor de Deus, ele é teu pai, nasceu Não, né? É o máximo um apelido carinhoso, né? Não, nada que venha sair fora do lugar. E ela mudou. Ela disse, não me chama mais de minha filha, porque eu não sou tua filha. Eu tenho um filho, e ela realmente tem um filho de um outro casamento. Eu tenho um filho, e eu não sou tua filha, eu sou tua companheira. Tua parceira, tua amiga, tua mãe, tua namorada. E aí a gente vem mudando, né? E é muito nítido isso que tu falou, Ailza, porque minha filha, meu filho. E aí ali já começa as desordens, tá? Pode falar, Daniel, por favor. Entre os 9, 10, 11 anos, a gente teve na nossa família uma prima, né, que nasceu e os pais não podiam cuidar e ela foi morar lá com os meus pais. Então ela era muito novinha e começou a chamar minha mãe de mãe no decorrer da vida, e a minha mãe achou isso normal. E eu não sei se por conta do ciúme, às vezes o amadurecimento, né, a gente não tinha tanto, e eu ficava refletindo o seguinte: já que é sobrinha, por que tem que chamar de mãe? Quer dizer que tia vai tirar o mérito de, né, o respeito de uma mãe, por estar sendo criada, né, lá na mesma casa da minha mãe, enfim. Então assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Naquela época, eu acho que reflito até hoje, pegando esse contexto que você está falando, entendeu? Já que é sobrinho, por que tem que chamar de... Porque o que acontece, Daniel, nós mulheres temos o instinto materno.
né? E aí o que acontece? Quando essa menina, tá? Ela foi pro teu sistema familiar, vou colocar aqui o teu sistema familiar. Ela foi pro teu sistema familiar porque ela foi adotada. Então aqui, ela já tem um senso de exclusão porque ela se sente excluída do sistema dela. Vou botar aqui o sistema dela. Pai e a mãe dela. E a questão é que isso fazia parte do destino dela. Então, automaticamente, a tua mãe, pra acolher ela dentro do instinto materno, disse não. E ela viu vocês chamarem ela de mãe. Automaticamente, ela chamou. Mas a questão aqui é como que ela olha pra família dela, pra conexão da família dela. Porque existem muitas pessoas que têm o seu destino ter... Eu fui criada por madrasta, sabe? Só que, no caso, a minha madrasta, ela nunca deixou a gente chamar ela de mãe, porque ela sempre disse, tu tem mãe. Então, não precisa chamar, a gente chamava de tia. Então, assim, essa é a questão. Porque, no final das contas, por muitas vezes, inconsciente, a tua mãe quis ficar no lugar da mãe dela. E aí tu percebe os emaranhados, porque aqui ela perde força. Porque, independente do amor, do carinho que a tua mãe tem por ela acaba excluindo a mãe que deu a vida. Olha só pra tu ver os emaranhamentos do sistema. Ela acaba excluindo a mãe dela, porque julga, porque a mãe deixou, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, o pai aquilo outro, e aí ela fica aqui. E aí eu te pergunto como é que é a vida dessa pessoa. Por si só, a vida dela já diz muita coisa. Porque os primeiros relacionamentos que a gente tem é com os pais. A gente não precisa olhar para nossos pais e querer que eles nos deem muita coisa, porque já nos deram a vida, tá tudo bem. Só que nós viemos numa cobrança de que os pais têm que nos dar amor, os pais têm que nos dar carinho, mas o pai não tem, não recebeu. Como é que vai dar? Fazia parte do destino ter que estar essa pessoa no caminho, que no caso é a tua mãe, teu sistema familiar, que veio para dar educação, dar carinho, dar amor, dar atenção. E ela vendo vocês fazerem isso, ela chamou, e a tua mãe acolheu. E aí, inconscientemente, a tua mãe, olhando pra tua sobrinha, disse, não, tá tudo bem. E isso incomoda vocês por quê? Daqui tu. Isso te incomoda porque ela tem mãe, por que ela tá chamando a minha mãe? Ela chegou por último, né? E aí, tipo assim, ela entra dentro do sistema. Isso eu tenho um caso, sei que eu falei uma menina falando disso. Que dentro, ela foi adotada, e os irmãos dela adotivo, do casal biológico, odiavam ela. Odiavam. Até quando a mãe morreu. Porque isso é muito normal. As pessoas não aceitam. Agora, se a pessoa que foi adotada é dentro do sistema familiar, acolhida, com carinho, com respeito, com atenção, e sabe da história dela, da família, sem julgar a história dos pais, aqui as coisas começam a fluir com mais leveza. Porque tem amor, entende? Só que aí por si só a tua mãe tomou, não, eu cuido dessa rapariguinha aqui e tá tudo bem. E aí, tipo assim, vocês olham e assim, nossa, a mãe faz tanta coisa por essa menina e não faz pela gente. E aí vocês ficam assim, ó, entendeu? E aí incomoda. Até pode dar briga, pode xingar, pode fazer um monte de coisa. Mas tem muitas pessoas que ficam se sentindo rejeitadas porque o amor da mãe saiu fora do lugar. Entende? Porque vocês têm precedência sobre essa menina. E essa menina tomou um lugar. E aí entra nesse sistema que a gente tá falando, a ordem. Quem chegou primeiro tem precedência. É que nem no relacionamento. O filho sobressai as relações novas. Porque precisamos ter ordem nas relações. Tu é o primeiro filho, ele é o segundo filho. E ela veio por último, mas tem que ficar no lugar dela. Então eu também tenho que dar atenção pra ti, pra esse, e depois pra essa. E aí como ela chegou depois, né, porque ela veio com todos esses problemas de abandono, rejeição e abandonada, aquele monte de coisa que a gente sabe. Aí eu disse, não, vamos acolher, coitadinha, porque a gente vem muito assim, coitadinha, eu tenho dó, ela é uma mulher boa, pererê, pererê, pererê. E aí vocês ficam aqui. Tem sentido pra ti? É, porque tem muitas pessoas que existe caso que continua sendo, a sobrinha continua sendo tia até, né, até elas criar asas, digamos assim, e sair da casa de quem foi a pessoa que cuidou dela. Sim, e isso é muito normal, mas acontece que quando a gente exclui o sistema biológico, vem pra cá, e aqui cria desordem, entende? Aí se tu analisar a vida da tua sobrinha que mora com vocês hoje, como é que é a relação dela com os parceiros, como é que é a relação com a família, como ela se relaciona com o pai, como é que é a vida profissional dela, entendeu? Vocês saíram do lugar, aí vocês perderam a precedência, sendo que quem tem essa relação, essa prioridade é vocês que vieram depois e ela por último. E aí se solidarizaram com a dor dela e acabou dando o conflito, porque a ordem nas relações, ela sobressai o amor, com exceção dos pais, porque os pais, eles sempre são grandes e nós somos pequenos. Então com o pai, deixa eu botar aqui, o pai e a mãe sempre, eles vão ser grandes, o pai e a mãe sempre vão estar aqui. Nós nunca vamos conseguir chegar aqui com o nosso pai e nossa mãe, porque o que eles nos deram foi a vida, e a gente sempre vai ficar devendo isso com eles. Agora, com os sobrinhos, os primos, a gente tem que ter uma relação de equilíbrio, tá? Tem que ter ordem. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem chegou depois. E aí essa aqui é a questão. E aí vem essas tuas questões. E aí por muitas vezes tu se sente rejeitado, abandonado, porque a tua mãe, ela não olhava pra vocês, ela olhava diretamente pra tua sobrinha. E aí veio a questão de chamar de mãe também, que pegou bastante, né? E aí a tua sobrinha, não sei como é que é a história dela, por muitas vezes deve ter julgado o sistema biológico dela, e aí só desce ladeira abaixo, entende? Mas
O importante nisso tudo, Daniel, é tu estar no teu lugar, sabe? Tu olhar que isso fazia parte do destino dela, que tu é o filho número 1, número 2, número 3, e a tua mãe só te deu e fez o que ela sabia e tá tudo bem. Né? Porque muitas vezes a gente cobra as coisas das pessoas e não sabe. E é como tu disse, ela podia ter chamado de tia, podia, né? Mas aí a tua mãe sabia dessa forma, achava que era uma forma de acolher ela melhor, se sentir mais introduzida na família, mas não pensou, porque ela não sabia que ia ser assim, como é que os outros filhos iam reagir com isso. E aí todo mundo fica na espreita, todo mundo gosta, né, mas não gosta tanto. Até que vem os conflitos. Mais alguma pergunta, gente? Ai, desculpa, ela é tua prima, não tua sobrinha. Ah, entendi. Eu só troquei aqui. Mas é a mesma coisa, né? O movimento, ele é o mesmo, né? E Então, aí é a questão mesmo que a gente fala. para agradecer. Você falou que são temas curtos, mas eles são muito profundos. Gratidão. É, gente, é verdade. São coisas assim que eu gosto de refletir bastante. Então, pessoal, eu vou estar encerrando a aula de hoje. Amanhã a gente vai dar aula do. Amanhã eu vou dar aula, tá? Amanhã eu vou fazer quinta-feira o equilíbrio do dar e receber. E estou muito feliz, eu vejo vocês, fico muito feliz de poder compartilhar com esse pouquinho que eu sei a expansão de consciência do sistema de vocês. O meu movimento aqui é para que a gente reverbere no mais, tá? Cada vez mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar no direct ou no grupo, pode colocar lá, me chama que eu respondo, tá? Mas eu vejo vocês e estou muito agradecida de verdade, tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, Mi. Um beijo. Obrigada. Nada, Tchau, tchau. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.